vocês, vou iniciar com vocês sobre a crise de 29. Então, a crise de 1929. Vou iniciar com vocês. Veja só, eu gostaria de pedir a vocês que abrissem as câmeras e também fechassem os seus áudios, para não atrapalhar durante a explicação. Caso alguém tenha alguma dúvida, é só abrir o áudio e dizer, professor, eu estou com dúvida nisso aqui, ok? Outra coisa também, no chat, vocês coloquem o nome de vocês no chat, que vai ser a lista de presença de vocês, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, pois bem. Alguma dúvida, Luana? Então, veja só. No capítulo de vocês, hoje, como eu disse a vocês, que são esses 3 assuntos que nós vamos estudar, hoje nós vamos começar pela crise de 1929, que foi uma crise econômica. Então, nós vamos ver. Na introdução do assunto, que tem a terceira unidade, está o nome assim, Crise do Capitalismo e a Segunda Guerra Mundial. Aí, veja só, a gente vai estudar o que ocorreu entre a Primeira Guerra Mundial e entre a Segunda. Então, a gente vai estudar um assunto que nós, historiadores, chamamos de período entre guerras. Ok? O período entre guerras. Nesse primeiro ponto, no livro de vocês, tem uma imagem mostrando que o bombardeio da cidade de Hiroshima, da explosão que todo mundo sabe que foi da bomba atômica, e ao lado tem um poema. Não sei se vocês já viram esse poema de Vinícius de Moraes. Ela é até uma música. Está entendendo? É uma música. Se chama Rosa de Hiroshima. Não sei se vocês já viram, já escutaram a música, ou se não, esse poema é de Vinícius de Moraes. E está assim no livro de vocês. Pense nas crianças, mudas telepáticas. Pensa nas meninas, cegas e inexatas. Pense nas mulheres, rotas alteradas. Pense nas feridas, como rosas cálidas. Mas, não se esqueça da rosa de Hiroshima. Rosa hereditária, rosa radioativa. Estúpida e inválida, rosa com cirrose, anticirrose atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Então, é um poema, que é uma música, tá entendendo? Vinícius de Moraes, ele fez 10 anos depois, 9 anos depois, perdão, depois da bomba atômica. Então, veja só, pessoal. Nesse primeiro ponto, a gente vai estudar a crise de 1929, que foi a crise do capitalismo. Professor, desculpa atrapalhar. Kaline tá pedindo para o senhor aceitar ela. Eu estou aceitando, tá entendendo? Tá, obrigada. Porque eu ainda estou aprendendo a mexer, ainda com a tecnologia. Então, veja só. Então, minha gente, eu vou falar sobre a crise de 1929. Primeiro ponto que eu vou falar vai ser a expansão econômica dos Estados Unidos. Vai ser o primeiro ponto que eu vou falar para vocês. Veja só. Depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se fortaleceu, não só economicamente, mas como uma potência mundial. Ela tomou a vaga da Inglaterra, que era a potência naquela época, mas pós-guerra, os Estados Unidos tomam esse lugar. Veja só, os Estados Unidos, eles, durante a Primeira Guerra Mundial, eles forneciam muitos produtos para os europeus, que estavam em combate e não podiam produzir o quê? Os seus produtos. Então, veja só. Então, os Estados Unidos
pós essa guerra, ele aumentou ainda mais a exportação de quê? Dos seus produtos industrializados. Mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos ajudou na recuperação econômica dos países europeus, emprestando o quê? Dinheiro, para reconstruir o quê? Para reconstruir não só fisicamente a cidade, o estado, o país, mas também eles fazem a recuperação econômica das suas indústrias, do seu comércio. Então, veja só. Então, os Estados Unidos, naquela época, era responsável por cerca de 30% a 40% das importações que se tinha no mundo. Então, veja só. Então, os Estados Unidos, ele, pós Primeira Guerra Mundial, ele aumenta essas exportações. Só que aconteceu o seguinte, os países europeus, eles se recuperaram. Então, em torno de 3 a 5 anos, eles recuperaram sua economia, e essa recuperação na economia que os países europeus tiveram, os Estados Unidos, de vez de diminuir suas importações, eles o quê? Aumentaram suas exportações para a Europa. E os europeus, eles se organizavam e cada vez mais dependiam muito menos da exportação dos produtos industrializados dos Estados Unidos. E veja só o que aconteceu. Com o passar do tempo, essas mercadorias, elas passaram o quê? Se acumular, porque não vendia. Os Estados Unidos, em vez de diminuir sua exportação, não, aumentava. Então, essas mercadorias passaram a acumular. É o que nós chamamos de superprodução. Então, não se esqueçam desse conceito aqui, pessoal, superprodução. Então, a superprodução foi o quê? Os Estados Unidos, eles produziram muitos produtos e esses produtos não eram vendidos. Boa parte deles não eram vendidos desses produtos. Então, acumulou-se muitos produtos. Então, isso diminuiu, por exemplo, a questão dos salários dos trabalhadores, houve um grande aumento no desemprego. Então, empresas começam a ter dificuldades de se manter. Então, tudo isso a partir do quê? Dessa superprodução. Então, a partir de 1925, os Estados Unidos, eles começaram o quê? A regredir na economia. Então, a economia, então, os gastos aumentaram, a população não tinha como pagar. Então, veja só, então, os Estados Unidos entrou numa crise. Só que vocês sabem que essa crise não é da noite para o dia. Ela vai se levando, ela vai se arrastando. E veja só, e ela foi se arrastando e foi levando até 1929. Fora isso também, havia o quê? Havia a especulação da Bolsa de Valores. Todo mundo sabe que a Bolsa de Valores a principal ficava em Nova York. Ficava não, fica até hoje em Nova York, que é na região de Dow Jones. Veja só, Dow Jones, e lá fica a Bolsa de Valores, na rua Wall Street. Então, lá essa Bolsa de Valores, ela movimentava parte do mundo. Hoje, vocês sabem muito bem que essa bolsa, ela movimenta o quê? O mundo. Ela é o centro financeiro mundial. Então, veja só, então, havia o quê? As negociações das ações. O que são as ações? O que é uma ação? Uma ação é um documento que representa o quê? A propriedade de parte de um patrimônio de uma empresa. Esse é o quê? É o conceito de uma ação. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que a escola é uma empresa. Vamos dizer que a escola ela divide sua empresa em ações.
e joga essas ações na Bolsa de Valores. Então, lá vai ter investidores que vão o quê? Comprar essas ações. E essa compra de ações, esse dinheiro vai entrar o quê? Entra na empresa. Só que essas pessoas que compraram as ações, ela passa a ser o quê? Donos, ou se não sócios. Então, vai ter as porcentagens. Alguma dúvida sobre o que é uma ação, minha gente? Alguma pergunta? Então, veja só. Então, minha gente... Ô, Então, professor, diga. como essas pessoas que investem nas ações, elas ganham dinheiro? Elas ganham dinheiro quando a empresa ela começa a vender mais mercadoria, começa a dar lucro. Então, ela tem uma participação dos lucros, ok? Ela tem uma participação dos lucros. E ao contrário também, se a empresa, por exemplo, ela, vamos dizer, ela cair nos investimentos, os prejuízos também vai para a pessoa também. A pessoa perde dinheiro também. Então, é uma coisa assim que eu posso dizer a vocês, é arriscado investir na Bolsa de Valores. Então, vocês sabem que hoje em dia tem muitas pessoas que investem na Bolsa de Valores, com uma poupança, com uma renda extra, tá entendendo? Tem muitas pessoas que investem, que compram títulos, não só de empresas, mas também títulos públicos, também ações públicas. Então, como se diz, a pessoa tem que ver o movimento da Bolsa de Valores. Na hora que você perceber que aquela empresa, por exemplo, não está dando mais aquele lucro, você faz o quê? Você bota para vender suas ações, para você não ter prejuízo. Então, você tem que estar de olho o quê? No mercado. Então, você tem que estar muito de olho no mercado. Então, veja só. Então, nessa época, havia o quê? Havia essas coisas. Então, os investidores, os acionistas, eles compravam essas ações. Então, comprava, vendia, como ocorre hoje. Professor, Diga. Camille está pedindo para você aceitar ela. Uhum. Então, veja só. Então, minha gente, então, aí se as empresas, como eu disse aqui, a Vitor Moraes, ele fez a pergunta, essas empresas, elas têm lucro? Essas pessoas, esses acionistas têm lucro. Está entendendo? Tem lucro. E se essas pessoas tiverem prejuízo, tem prejuízo. Então, veja só. Então, na Bolsa de Valores, ela vai ter o quê? Ela vai ter operações. Então, vendas de quê? De ações, de diversas o quê? De diversas empresas. Por exemplo, aí no livro de vocês tem uma foto aí dos operadores trabalhando o quê? Na Bolsa de Valores de Nova York. No caso, eu acho que é a Nasdaq, que é a bolsa eletrônica, porque tem a Dow Jones e tem a bolsa eletrônica, que é a Nasdaq. Então, veja só. Então, eles vendem e compram essas ações. Veja só. Então, essas operações, elas, a partir de 1925, elas vão ter uma decaída, porque essas empresas, elas vão sofrer por causa do quê? Da superprodução dos Estados Unidos. Fabricar muitos produtos, e esses produtos que eram exportados, boa parte deles não era o quê? Vendido. Então, essas empresas, com o passar do tempo, passaram a acumular o quê? Dívidas, pessoas foram o quê? Desempregadas, perderam o seu emprego, muitas empresas o quê? Fecharam, entraram em falência, fecharam. Então, os Estados Unidos, a economia dos Estados Unidos, ela inicia o quê? Um colapso. Como eu disse a vocês, ela não vai ser do dia para a noite, não. O seu ponto, o auge, vai ser justamente em 1929, no dia 24 de outubro de 1929, numa quinta-feira, que vai ser o auge. Então, veja só. Então, chegou um ponto que havia muitas pessoas vendendo as suas ações e pessoas o quê? Não tendo dinheiro para comprar o quê? Essas ações. Então, veja só. Então, a partir disso, essas empresas desvalorizaram e houve o que nós chamamos de quê? Do crash. Em inglês quer dizer o quê? Meu inglês é péssimo, viu, minha gente? A quebra da Bolsa de Valores. A queda da Bolsa de Valores de Nova York. Então, em outubro, como eu disse a vocês, no dia 24 de outubro, numa quinta-feira, em 1929, a Bolsa de Valores ela quebrou. Ela quebrou
E veja só, e essa quebra, pessoal, ela, como eu posso dizer assim, ela também levou para os outros países. Naquela época, a economia não era tão globalizada como hoje, ok? Naquela época, o Brasil, por exemplo, ele quebrou os produtores de café, muitos produtores de café quebraram, porque o seu dinheiro era investido lá na bolsa. O café, ele tinha a cotação da Bolsa de Valores. Ele era vendido em dólar, por exemplo. Então, veja só. Então, muitas pessoas quebraram. Houve um grande desemprego em massa. Então, veja só, pessoal. Pessoas no dia mesmo, no dia 24, correram para de frente do Dow Jones, da Bolsa de Valores, que fica próximo daqueles prédios do World Trade Center, fica próximo do prédio. Então, correram, pessoal, para lá, para saber qual era a resposta que estava tendo daquilo que estava ocorrendo. Então, porque a notícia se espalhou de 12 milhões de ações sendo vendidas e ninguém comprando essas ações porque não tinha dinheiro. Então, veja só, então a partir daí, os Estados Unidos entram numa crise profunda, que nós chamamos de Grande Depressão, uma grande depressão econômica. E veja só, e o presidente da época, o Herbert Hoover, que era o presidente da época, ele não conseguiu resolver a situação econômica naquele momento. O Estado, por exemplo, não teve força para resolver essa crise econômica. Então, veja só, para vocês terem uma ideia, esse presidente, ele era do Partido Republicano, esse presidente. E veja só, o desemprego foi tão grande no mandato desse presidente que nos Estados Unidos, se vocês verem as fotos da página 266, 267, principalmente a 266, tem o quê? Tem umas cabanas, pessoas morando em cabanas, em casebres, que eram o quê? Eu vou dizer assim, as favelas de lá. Então, eram chamadas as Hoovervilles, as cidades de Hoover, por exemplo, as Hoovervilles. Então, essas Hoovervilles eram semelhantes às favelas que a gente tinha aqui. As pessoas pobres, desempregadas, moravam o quê? Em casas de madeira, em casebres, como tem aí na imagem na página 266 e na 267, por exemplo, na Argentina, em Buenos Aires. Então, veja só, então, cresceu muito no auge da crise essas Hoovervilles, as cidades de Hoover, por causa do presidente dos Estados Unidos. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Então, veja só. Outra coisa também. Professor, a gente pode fazer uma comparação dessa crise de 1929 para o que ocorreu 2008 nos Estados Unidos, que está mais próximo a gente, sim, a gente pode fazer algumas, não de comparações, mas algumas coisas iguais que ocorreram. Só não ocorreu, pessoal, a quebra da Bolsa de Valores, porque o presidente da época dos Estados Unidos, o Barack Obama, como já tinha essa experiência, ele tomou medidas do Estado que evitou que a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Mas em 2008 houve uma grande crise que atingiu a gente e atinge até hoje, pessoal, porque antes da pandemia o Brasil passava por uma crise. E essa crise é corrente da crise de 2008 dos Estados Unidos, que no Brasil iniciou-se em 2013. Então, veja só. Então, ocorreu a mesma coisa. Muitas pessoas vendendo ações e poucas pessoas o quê? Comprando ações. Então, o Barack Obama lançou uma política de Estado e resolveu o problema. Não deixou que a Bolsa de Valores de Nova York quebrar, porque já tinha o quê? Um aprendizagem de 1929. Então, veja só.
Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta para eu passar os efeitos mundiais da crise econômica? Então, veja só, os efeitos que houve na crise, por exemplo, houve o seguinte, veja só, além dos Estados Unidos, os países que tinham ações nas bolsas de valores, elas cresceram. Por exemplo, 400 mil pessoas que no início ficaram desempregadas, deu um salto para 16 milhões de pessoas, sem contar, pessoal, sem a previdência social, que na época não existia essa questão da previdência social para você ter um seguro-desemprego, porque as leis trabalhistas, por exemplo, elas estavam o quê? Aparecendo no mundo agora. Por exemplo, no Brasil, as leis trabalhistas, por exemplo, no Brasil, ela só chegou no governo de Vargas, na Constituição de 1934, por exemplo. E no mundo, após a Primeira Guerra Mundial. Então, veja só, então muitos países não tinham essa previdência social para o quê? Para que o povo tivesse de onde tirar. E essas pessoas foram jogadas o quê? Na miséria. Então, teve pessoas que perderam tudo da noite para o dia. Tinha pessoas que eram ricas, tá entendendo? No outro dia, quando aconteceu a quebra da Bolsa de Valores, amanheceu o quê? Amanheceu pobres. Então, veja só. Professor, Ô, desculpa professor, atrapalhar. Se ela sair sem querer, tem como você aceitar ela, por favor? Sim. Então, veja só. Então, esses países como a Europa passou por uma crise muito grande, porque a Europa vinha numa recuperação econômica por causa da guerra. Então, muitos países da Europa ficaram fragilizados com essa crise econômica. O Brasil também sofreu muitos impactos, como eu disse a vocês, porque o café ele era vendido na Bolsa de Valores. Então, veja só, então esses países eles sofreram com essa grande depressão, com essa crise econômica. Aí vocês podem perguntar, professor, mas teve países que não passou por isso? Teve. Por exemplo, a União Soviética. A União Soviética, por exemplo, ela não tinha ações na Bolsa, não trabalhava com capital especulativo, então, elas o quê? Elas não, a União Soviética não teve problema com a crise de 1929. Se caso hoje venha a ocorrer uma crise dessa, minha gente, o efeito, eu digo a vocês, é muito mais grave do que ocorreu em 1929. Se a gente botar no campo da possibilidade. Então, veja só, então os soviéticos, eles não passou por essa crise porque a União Soviética era isolada. Era isolada economicamente dos países o quê? Capitalistas, porque ela tinha outro modelo que era o socialismo. Então, veja só, na América Latina, o impacto foi muito grande. Foi na Argentina, o Brasil, o México, tá entendendo? Como eu disse a vocês, a exportação do café, a Argentina na questão da exportação do trigo, de animais, no caso a carne bovina. Então, veja só, porque os Estados Unidos compravam, a França comprava, a Inglaterra comprava, mas esses países, eles o quê? Eles quebraram. Então, o Brasil também foi junto durante o quê? Durante essa crise de 1929. Ok? Então, olha, vocês não se esqueçam, por exemplo, do conceito que eu falei aqui a vocês durante a aula aqui. A questão da superprodução, das ações, da quebra da Bolsa de Valores de Nova York e a Grande Depressão. São as palavras-chave. Não se esqueçam dessas palavras. Não se esqueçam desses conceitos. Ok? Só vou repetir mais uma vez. A superprodução, a ação, a quebra da Bolsa de Valores, pessoal, e a Grande Depressão. Ok? Não se esqueçam desses conceitos
Chaves. Veja só. Continuando aí, veja só. Continuando, como é que os Estados Unidos fez para resolver o problema? Pessoal, como é que os Estados Unidos fez? Como é que, por exemplo, a América Latina fez, no caso, eu vou dar o exemplo aqui de Argentina e Brasil, como é que eles fizeram para recuperar suas economias? Veja só, eu vou primeiro falar dos Estados Unidos, depois eu falo dos países como Argentina e Brasil. Veja só. Em 1932, houve eleição presidencial nos Estados Unidos. Havia, vocês sabem que nos Estados Unidos tem vários partidos, mas só há uma bipolaridade de dois partidos que se revezam no poder. Vocês sabem muito bem disso, que é o Partido Democrata e o Partido Republicano, que revezam no poder até hoje, desde a criação dos Estados Unidos até hoje. Então, veja só. Então, quem estava como presidente na época era do Partido Republicano, como eu disse a vocês, chamado Herbert Hoover. Ele se candidatou à reeleição. Só que, como a crise estourou no governo dele e ele não resolveu a crise, então veja só o que ocorreu aqui. Ocorreu o seguinte: em 1932, houve a eleição, o candidato dos democratas, o nome dele era Franklin Delano Roosevelt, o Franklin Roosevelt. Então, Roosevelt, ele, nas suas campanhas políticas, ele apresentou um projeto, um programa. Esse programa, chamava-se de New Deal, que em português significa o novo acordo. Então, durante a sua campanha política, ele mostrou esse programa, como seria o funcionamento caso ele vencesse o quê? As eleições. O povo estadunidense, eles, como eu posso dizer assim, eles vivendo aquela terrível crise, acreditaram no discurso de Roosevelt e veja só, e Roosevelt foi eleito como presidente dos Estados Unidos da América. Veja só. E no ano seguinte, em 1933, quando ele assumiu a presidência dos Estados Unidos, ele implementou esse o quê? Esse acordo. Então, o New Deal, um novo acordo, esse programa para combater o quê? Para combater a crise. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta aqui? Então, vocês não se esqueçam desse outro conceito que eu expliquei a vocês, o New Deal. O New Deal foi o quê? Foi um programa realizado pelo presidente Roosevelt para combater o quê? A crise econômica dos Estados Unidos. Ok? Veja só. Nessa política de enfrentamento da crise econômica, veja só, eles abandonaram o liberalismo econômico. O liberalismo econômico foi abandonado aí. Roosevelt, ele teve a ajuda de um economista inglês chamado de John Maynard Keynes. Keynes desenvolveu o que nós chamamos o quê? O keynesianismo, uma teoria econômica, para ajudar, pessoal, na recuperação econômica do Estado estadunidense. Então, veja só. Então, saiu o quê? Combater a especulação, saiu o quê? A política do livre mercado, a mão invisível do mercado. O Estado ele passava a ter as rédeas, o controle sobre o quê? Sobre a economia. E, a partir daí, foi criado a política do bem-estar social. O que é a política do bem-estar social? De ter grandes avanços
para a sociedade. Então, o Estado ele foi responsável não só pela economia, mas promover, por exemplo, a saúde pública, a educação pública. Então, veja só. Então, a política do bem-estar social, ela inicia nos Estados Unidos. Só Professor, na Segunda Guerra Mundial que ela se desenvolve pelo resto do mundo. Digam. desculpa atrapalhar. A internet caiu. Aí ela tá pedindo pra você aceitar ela. A de Bia também. Deixa ela aparecer aqui. A internet está um pouquinho lenta mesmo. Então, veja só. Então, essa política do bem-estar social, pessoal, vocês anotam aí também, que é outro conceitozinho também, que vocês vêem muito em história e em geografia, esse conceitozinho aí. Então, pessoal, anotem esse conceito aí. Veja só, quais eram as linhas de atuação do New Deal? Veja só, as linhas de atuação eram, pessoal, elas foram implementadas na agricultura, na indústria e no emprego. Ela foi implantada nessas três. Veja só, na agricultura, as medidas foram tomadas para o quê? Para aumentar os rendimentos dos agricultores, fixando a eles limites de produção, para não ter sobras. Outra, recuperando os preços da economia e também fornecendo o quê? Incentivos para as exportações, para exportar esses produtos para o exterior. Na indústria, para ajudar a recuperação, eles fizeram o quê? Ajudaram as empresas, criaram um programa, um auxílio, um programa de financiamento para que essas empresas pudessem se recuperar, a créditos e juros baixos. Segundo ponto, nacionalizou todas as empresas que estavam com dificuldades dentro dos Estados Unidos e estatizou essas empresas que estavam com dificuldades ou senão com processo de falência. Então, ele recuperou a indústria. E na questão do emprego, ele fixou, por exemplo, um salário mínimo, reduziu a jornada de trabalho semanal, realizou um grande programa do Estado de construções de obras públicas, como estradas, usinas hidroelétricas, hospitais, escolas. Com isso, ele criou o quê? Novos postos de trabalho. Então, essas pessoas trabalhavam, tinham seu salário, e seu salário eles iam o quê? Consumir os produtos. Iam comprar os produtos. Então, a partir daí, houve essa recuperação o quê? Econômica nos Estados Unidos. Então, essa recuperação, ela iniciou em 33. Para vocês terem uma ideia, em 38 os Estados Unidos já tinham se recuperado economicamente. Então, ficou em torno de 4 a 5 anos essa recuperação econômica dos Estados Leva Unidos. muito tempo. Então, veja só, se recuperou rapidamente, né? Por exemplo, a gente, desde 2013, a gente está numa crise. A gente está em 2020, tem 7 anos, e ainda não recuperou. Ainda não Não, recuperou economicamente. isso é só crise econômica, né, professor? Fora a crise política e essas coisas assim que... Vitor Moraes, é porque a crise econômica, ela arrasta para a crise política. Está entendendo? Ela arrasta para a crise política. Por exemplo, antes dessa pandemia, a gente já estava passando por uma crise. A pandemia ela só fez o quê? Aprofundar essa crise. Só fez aprofundar. E esse ano você ficou sabendo, né, que os Estados Unidos também entrou em uma crise política. Também. Todos os países, hoje, eles estão numa recessão. Essa recessão, essa crise política que a gente está... É verdade, Rian. Ela está sendo pior do que a crise econômica de 1929. Então, a gente vai ver as consequências pós-pandemia. Pós-pandemia, a gente vai ver muito dessas consequências.
Ok? Olha, minha gente.